deputado, conversar em hospital é muito pior do que conversar num boteco, num restaurante. Ambiente hospitalar, por melhor que seja um hospital dessa qualidade, mas o senhor enfrentou momentos difíceis aqui. Chegou a ter perspectiva de alta, saiu da UTI, depois uma nova cirurgia, uma nova perspectiva de alta. Não se sabe se o senhor sai esse fim de semana ou não, é provável que sim, mas foi um aperto que o senhor passou aqui. Segundo os médicos que me atenderam no Juiz de Fora e aqui, eu estou vivo por milagre, que foi uma facada de profissional, que ele cravou e rodou. Nessa rodada, ele cortou em 3 locais do intestino fino e um grosso, onde espalhou fezes. Por milagre, eu estou vivo. Por centímetros, eu deixei de ser atingido em parte vital. Não fui atingido no fígado, que ninguém sabe como também isso não aconteceu. Agora, estou sendo muito bem tratado, um atendimento ótimo, graças a Deus, e estou com mais gás do que quando aconteceu o episódio, pode ter certeza disso. O que você passou aqui dentro, que as pessoas não têm acesso ao que você passou aqui dentro? Lá você disse que chegou a vislumbrar a perspectiva da morte. Aqui você esteve perto disso também? Você pensou nisso aqui dentro? Quando eu fui submetido a uma nova cirurgia, o mundo desabou em cima de mim novamente, porque eu estava começando a querer levantar da cama. E você ficar imóvel, vem as feridas, vem problemas que acontecem, infelizmente, né? Mas eu tinha que enfrentar isso aí. E eu sempre pensei, né, que vou ter que sair dessa e quero disputar as eleições. Isso aí estava na minha cabeça e estou voltando com muito mais gás do que quando comecei. Eu passei por cirurgia parecida com essa que você teve, a sua foi muito pior, que a minha foi cirurgia com asepsia e daí por diante, uma cirurgia no pâncreas grande, da mesma região, uma região perigosíssima e difícil de ser tratada. Hoje, e fiquei muito mal, demorei uns 3 meses para começar a melhorar. O senhor se sente em condição de participar de uma disputa acirrada que nós vamos ter com a presidência da República? Olha, até o dia 10 aproximadamente, a recomendação é não sair de casa. Pelo menos eu estando em casa, vou estar muito mais ativo nas mídias sociais. Não pretendo descumprir recomendação médica, porque realmente a facada foi algo gravíssimo. Mas o seu estado de saúde, não pelo que os médicos te passam, como é que você está se sentindo? Estou bem, estou andando sozinho pelos corredores. De 0 a 10, como é que você está? Pode botar 8 aí tranquilamente. Mas, que é uma boa classificação. Sim, está excelente. Estou me sentindo bem, com gás, com vontade, estou andando com firmeza. Estou conversando melhor até, você pode notar em relação à última entrevista que você viu dando aqui. Nem parece que eu que levei a facada. Agora, o detalhe é o seguinte, a projeção que os médicos fazem, qual é? E quanto você vai poder participar ativamente da campanha? Você pretende, de novo, participar de campanha de rua, indo para um segundo turno onde você está praticamente garantido, pretende fazer campanha como se deve fazer normalmente ou não? Acredito. Ou você acha que não vai dar para fazer isso? Lá para o dia 10, 12, a previsão que eu posso ficar à vontade. Quer dizer, até lá, se eu levar um esbarrão no movimento de rua, pode regredir muita coisa. Sim, mas eu digo, depois disso, eu pretendo participar, mas não turno. Com a forma como estava tão exposto ao público, né? Eu posso participar, pretendo participar, mas um pouco afastado, com mais segurança. Não tanto pela possibilidade de uma ação física contra mim, mas um contato, um fã lá que vai me abraçar, posso ter problemas em cima da cirurgia. Essa recuperação, medicamentos, você não deve ser um cara que toma muito medicamento, mas com os medicamentos você é obrigado a tomar, infecções recorrentes. Tá. Isso afeta a sua agilidade mental ou você está legal para pensar, para agir, para falar e daí por diante? Lógico que afeta um pouquinho, né? O último medicamento previsto, antibiótico, é quarta-feira da semana que vem. Uhum. Então eu começo a não ter mais efeito colateral de medicamentos. Agora, eu acho que estou em condições já de, em havendo segundo turno, participar de debate, sim. Nós vamos participar de debate, sim. Em algum momento você chegou aqui nessa Câmara a pensar em desistir da candidatura? De jeito nenhum, me deu mais força até. Eles não conseguiram o seu objetivo. Eu não quero acusar ninguém, nem produzir alguém que fez esse ato, o grupo que fez. Tá? Eu não quero isso, não há pressão da minha parte para isso. Achar um responsável, mas existir nunca. Se estão fazendo isso comigo, se fizeram, é sinal que eu sou diferente deles. Você sabe que o grande acerto do Centrão e do PT é o indulto por Lula.
Esse é o grande acerto deles. E é o sistema, a máquina continuar funcionando em proveito próprio e não do Brasil. Eu sou diferente deles, sim. Você coloca grupo, você coloca que foi atentado político, você coloca que o cara não agiu sozinho. A Polícia Federal pensa diferente até agora, pelo menos até agora define como um atentado isolado. Aí criou até conflito com a PF. Você continua mantendo essa perspectiva, essa expectativa? Olha só, que o cara não agiu sozinho? O delegado trabalhou por 2 anos com o Fernando Pimentel, um homem de confiança da inteligência de Fernando Pimentel. Foi condecorado por ele. Eu não quero fazer um pré-julgamento dele. Eu acho que ele deveria... Mas se bem que na equipe dele tem gente que eu sei que gosta de mim. Então, a condução disso aí não é tão fácil assim, não. Essa gente que gosta de você chegou a te dizer alguma coisa da investigação? Não, eu não tive contato com nenhum deles. As informações que eu tenho de amigos, o meu próprio filho, Eduardo, é policial federal também, tem contato, amigos dentro da PF, e me traz informações. Então tem gente que quer realmente a verdade. Agora você pode ver, Atena, no dia do evento, 6 de setembro, o criminoso, né, através de um terceiro, um preposto, tentou entrar na Câmara com a carteira de identidade do cara. Ou seja, se ele foge daquele evento ali, nada acontece, ele consegue sumir, ele teria um álibi perfeito para dizer que estava em Brasília e não estava lá. Se nenhum ato evidente nos levou a uma facada, e você que estava em primeiro lugar nas pesquisas, um ato de extrema violência, a tendência, e já vai uma pergunta embutida na outra, se você espera no segundo turno uma concorrência direta de petista e antipetista em relação a você para tirar o Brasil de uma segunda probabilidade de um candidato petista chegar ao governo, um novo governo petista. A tendência não é que haja mais violência no segundo turno? Você não acredita que possa acontecer ato violento de um lado ou de outro no segundo turno? Da minha parte não há violência nenhuma. Tá? Sim, mas eu digo de ambas as partes. Pode sim, olha só. O grande problema das eleições. Eu aprovei em 2015 o voto impresso. O Supremo derrubou. Não temos como auditar o resultado disso. Então a suspeição vai estar no ar. Esse é um grande problema que vamos ter pela frente. Olha só, se você for fazer uma pesquisa, entre aspas, de rua, ver como eu sou tratado na rua e como os demais são tratados, você não acredita. Então, uma diferença enorme. Está previsto um movimento no Brasil todo agora nesse domingo, inclusive aqui na Paulista. Você vai ver o que está acontecendo. O povo está conosco, coisa que não acontece do outro lado. E eu acredito numa coisa, a grande surpresa positiva virá do Nordeste. Eu vou fazer uma pergunta que não é que pode te incomodar, mas é interessante fazer. Depois, é claro, a gente vai falar o que você pensa para o Brasil, solução para o Brasil, porque não adianta só a gente ficar com ilação. Mas enquanto você esteve aqui, o candidato a vice, o general Mourão, que é uma pessoa extremamente personalista, ganhou protagonismo. Falou muitas coisas, não é? E entende-se que ele mais atrapalhou do que ajudou. Sim, no caso do 13º salário e daí por diante, o senhor chegou a desautorizar realmente o general? E o senhor não acha que ele passou do limite? Porque vice no Brasil praticamente fica numa posição decorativa. Tendo um general como vice, o senhor que é de origem militar, é capitão, e a hierarquia é muito importante, tendo um general como vice, isso não está causando conflito na sua campanha e não pode causar conflito num possível governo futuro? Não, de jeito nenhum. Primeiro, quando ele aceitou ser vice, ele sabia que eu era capitão, sabia que ele é general. Ele é um ano apenas mais velho do que eu, vamos assim dizer. Agora, realmente, ele tem as suas posições, expõe, mas as consequências são medidas. Porque o que acontece? Geralmente, uma frase fora de contexto já era. O senhor não concorda com essas posições? Não, a questão do 13º que ele falou que é uma jabuticaba. Ele quis comparar com a remuneração em outros países. Outros têm parecido conosco, outros não. Ele achava que devia ser mais enxuta. Não é que tem que acabar com o 13º. O senhor diverge da posição dele. Lógico, eu falei claramente que o 13º, inclusive, o direito trabalhista, está previsto no artigo 7º da Constituição, cláusula pétrea. Nem por proposta, emenda à Constituição, você pode tirar isso aí. E eu, nas mídias sociais, falei claramente. Demonstra desconhecer a Constituição e agride o trabalhador, sofrido trabalhador brasileiro. E falei para ele, falei sim, para ele se
ficar quieto, tá? Porque, afinal de contas, está atrapalhando realmente. E você disse, um vice geralmente não apita nada, né? Mas atrapalha muito. Agora, você pode ver, no governo Lula, o senhor Jacques Wagner defendeu o fim do 13º enquanto ministro do Trabalho. E não houve essa repercussão toda. Ele não defendeu isso daí, ele falou que era uma jabuticaba. Agora, dá a entender que poderia ser, o que eu entendi, poderia ser incorporado o salário do 13º. Mas não pegou bem e, sim, determinei que ele não falasse mais nada. E no caso de um futuro governo, está tudo resolvido. O senhor é o presidente e ele é o vice. Não, ele sabe disso perfeitamente. Quando nós conversamos, ele aceitou a situação e falou que era um vice para realmente ficar subordinado ao presidente. Aqui dentro, tudo que acontece lá fora, a sua assessoria, que aliás é muito competente, te passa todo dia. Qual é a crítica que mais te incomoda ultimamente? Uma crítica que tenha chegado a você? Porque esse negócio de crítica construtiva não existe, né? Crítica é crítica. Qual é a crítica que mais tem te incomodado? As críticas que incomodam são as inserções na televisão por parte do PSDB, onde fala meias verdades. Por exemplo? A questão de mulheres, por exemplo. Né? Você queria que sua mulher fosse tratada dessa maneira, uma simulação de uma briga num restaurante. Isso nunca ocorreu comigo. Daí ele bota a imagem da Maria do Rosário, que estava defendendo um estuprador e homicida. E realmente, quando ela me chama de estuprador, eu dou aquela resposta para ela. Tá? E ela falou que, inclusive ela falou, vou te dar na cara. Naquele momento, salão verde, se você me der, eu vou te obrigar a te dar outro. Tá? Então, dá a entender que eu trato as mulheres dessa maneira. Eu diria o doutor... Importante você dizer exatamente a posição clara que você tem da mulher. Uma posição bem definida do que você acha da mulher. Tem um movimento grande das mulheres contra o senhor. O que você acha da mulher? Não. Qual é a sua posição da mulher no mercado de trabalho? Qual a sua visão da mulher? Isso é importante ficar definido. Isso é um rótulo que botou em mim. Me acha um áudio, uma imagem minha dizendo que mulher tem ganhamento do que homem. Não existe. Invento essas questões e boto para fora. Tá? Mentira. O meu tratamento com as mulheres é o melhor possível. Agora, tem um pequeno movimento de mulheres que é abafado por um enorme movimento de mulheres que deixou de fora. Tá? A meu favor. Eles querem manipular, como se a mulher fosse algo manipular por ocasião das eleições, como se ela fosse ali tutelada por um partido ou por outro. Isso não existe. A mulher é importante em nossa vida, é importante na sociedade, conseguiu a sua autonomia, a sua igualdade conosco há pouco tempo, isso é bem-vindo. E ponto final. Quando se fala em salário, está previsto na CLT que mulher e homem tem que ter salário parecido, desde que a diferença de tempo de serviço entre ambos não seja superior a 2 anos. Está definido, não tem que discutir isso aí. Agora, se o PT me acusa disso, se o Alckmin me acusa disso, o FHC foi presidente por 8 anos, por que não resolveu? O PT teve o governo por 13 anos, por que não resolveu o problema? A culpa é minha? Ainda me acuso de uma coisa que eu não fiz e tento me jogar contra as mulheres, assim como quero me jogar contra negros, contra índios, contra estrangeiros. Eu tenho as minhas posições nessas questões que falo todas elas. E eles tentam dizer que eu sou um grande monstro aqui no Brasil. E essas posições não são um pouco radicais e não te atrapalham? Olha, no tocante à mulher... Você podia lidar com elas de uma maneira diferente? Mas olha só, eu não tenho problema com mulheres, Atena. Não tenho problema. Que forma diferente? Mas da maneira que eu trato as mulheres no Brasil, não existe. Até a minha primeira ex-mulher me trata muito bem. A segunda ex-mulher, que tem um probleminha com ela, que diz que nada daquilo aconteceu. Eu não queria comentar isso, o senhor me autorizou a comentar, porque eu não gosto de ficar mexendo em vida particular. Mas tornou-se pública uma reportagem da Veja, que o senhor sabe o conteúdo. Sim. As acusações da sua ex-mulher, como é que o senhor responde isso? Parece que o senhor faz questão de responder. A própria ex-mulher, na própria matéria da revista Veja, desmente muita coisa. Uma separação da Atena é comum, não é, para todos os casos, ter problemas, é litigiosa. E as cotoveladas acontecem de ambas as partes. E ali tem a partilha de bens, tem a guarda do filho. E a própria ex-mulher minha, quer dizer, ex-companheira, depois virou ex-mulher, tendo em vista a união estável para fim de divórcio, ela diz claramente que sangue quente fala-se coisas que não existem. Ela mesma disse aí. Agora, é a acusação de uma pessoa que ela mesma está dizendo que não aconteceu.
No plano econômico, qual é a sua posição, a sua perspectiva de saídas para o Brasil, que está numa encruzilhada terrível? Olha, Saímos da pior recessão que o Brasil já enfrentou até agora. Com o seu economista-chefe, que tem andado um pouco desaparecido, mas o que é que o senhor tem alinhado com ele de proposta para o Brasil? O Paulo Guedes foi pior até da questão do Mourão, porque ele expôs uma opinião dele sobre a questão econômica. Entre outros, ele falou o seguinte: quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Quem ganha acima disso paga 20. E quero trazer esse imposto, 20 para baixo, para os empresários também. Foi o que o Trump fez nos Estados Unidos, foi o que a Inglaterra fez 20 anos atrás. O que parte da mídia faz? Não fala que ele falou que até 5 não paga imposto de renda, e começou a falar: você que ganha 2 mil por mês, 20% vai pagar 400, prepara seu bolso, você que é pobre. Esse é o economista do Bolsonaro. O duro é que você está aqui dentro, não tem como se defender. E a recomendação médica é não falar. Isso é a grande verdade, que ele falou isso aí. Quando ele falou em CPMF, a primeira coisa que o Alckmin bateu muito em mim, senhor Geraldo Alckmin, quem criou a CPMF foi Fernando Henrique Cardoso. E o que ele falou é o seguinte: eu quero é reduzir a quantidade absurda de impostos para que seja IVA, que seja algo parecido com o CPMF, que era um imposto só. E a proposta é muito bem aceita por quem produz, por quem paga imposto, que é fugir desse cipoal burocrático que dificulta a vida que quer trabalhar. A CPMF saiu da boca dele meio sem querer. CPMF, eu votei pela extinção da CPMF, não aceito discutir mais essa questão em ponto final. Agora, ele mesmo, Paulo Guedes, chegou à conclusão que, olha, eu não posso mais participar de debates, porque pegam parte do que eu falo e omitem outra e escolhamos com a gente. Por isso que ele não está falando. Por isso que não está falando. Agora é economista reconhecido dentro e fora do Brasil. Pelo que eu estou entendendo, a campanha no segundo turno fica centralizada no senhor. Quem tiver que falar, tem que falar antes com o senhor para depois se expressar. Não, o que eu tenho falado na minha assessoria é que tem que seguir o meu exemplo. E eu, quando falei que o Paulo Guedes é meu posto em Ipiranga, e é mesmo. Assim como o general Heleno é meu posto em Ipiranga nas Forças Armadas. Assim como na questão de ciência, tecnologia e inovação, meu posto Ipiranga é o coronel astronauta Marcos Pontes. Eu ligo para eles antes de falar alguma coisa da área deles, a não ser que já tenha acertado entre nós, que nós trabalhamos em equipe. E a recíproca tem que ser verdadeira. Tem que ser verdadeira. Né? Essa do Mourão, não houve a recíproca. Já havia advertido sobre ele, uma palavra tua errada, uma palestra de 2 horas, que você vai acabar falando, vai ser uma dor de cabeça terrível para ele. É a terceira vez que ele falou, falei para ele, com todo respeito, general, daqui para frente, até as eleições, o senhor não fala mais nada. Ele não ameaçou deixar a campanha ele reconheceu que... Foi numa boa. Até porque, o Datena, ele não tem a experiência que eu tenho de tratar com vocês. Ele estava até há 2, 3 meses atrás na caserna. Não tem essa experiência toda de ter malícia. Que outro dia eu estava saindo de uma palestra, de um debate, né? Um montão de repórter, e uma mulher perguntou, gritando para mim, né? Deputado, o senhor é a favor de liberar maconha para fins medicinais? Eu não respondi. Se eu falo não, eu levo pancada. Se eu falo sim, sabe qual seria a manchete? Bolsonaro é a favor de liberar a maconha. E lá embaixo falaria de medicinais. Fumou, mas não tragou. Fumou, não tragou. Então mais ou menos isso. Essa experiência ele não tem. Mas o Brasil economicamente depende especificamente do que para sair da encruzilhada? É possível, por exemplo, você não fazer reforma de Previdência? Você tem que fazer uma reforma em muita coisa no Brasil. Muita coisa no Brasil. Agora, e o que eu tenho falado para o Paulo Guedes? Nós temos que fazer entrar mais água no caixa, mais dinheiro no caixa, sem aumentar imposto. Como? Você tem que estimular quem produz. Agora, nós temos tudo para ser uma grande nação. Eu fui em Israel há pouco tempo. Eles não têm nada, olha o que eles são. Você vem para o Brasil, nós temos tudo, olha que nós não somos. Qual o problema? Você vai para Roraima, por exemplo. Por que o Roraima não consegue ir para frente? Problema ambiental e indigenista. Você tem que resolver esse assunto. Você tem lá 12 quilômetros do Vale do Rio Cotingo, né, uma queda de 600 metros, onde você pode ter energia para Roraima e sobra ainda para exportar para a periferia toda ali. Não pode por quê? Questão indigenista. Daí a gente vai e conversa com o índio. O índio quer ganhar royalties da energia elétrica nossa. Por que não fazer uma hidrelétrica então lá? A questão, por exemplo, do agronegócio. Eles vivem aterrorizados pelo MST, a indústria da multagem da Atena.
Você não sabe o que acontece nos fiscais do ICMBio, do IBAMA. E mais ainda, além da multa pecuniária, eles estão enquadrando agora no artigo 81 da Constituição. É possível fazer uma ocupação sustentável da Amazônia ou não? É possível e nós temos que tomar um grande cuidado com a Amazônia. Além das grandes reservas, que pode ser novos países no futuro, tem a questão do AAA, Andes, Amazônia, Atlântico. Um grande corredor ecológico de 136 milhões de hectares, que nesse acordo do clima que está sendo tratado aí fora, isso está sendo tratado escondido. Ou seja, esse grande corredor ecológico poderá ser declarado área essencial, vital para a humanidade, nós perderemos, então, a soberania sobre essa área. Acabamos perdendo a nossa Amazônia. O senhor tem formação militar, o senhor se sente satisfeito com essa posição, a sua carreira de capitão, que o senhor considera. E, claro, vai ter civis no seu governo, mas também muitos militares que são de sua confiança devem participar do governo. Isso, a gente vive ainda muito próximo de um regime de exceção que nós vivemos no Brasil, né? Tivemos no Brasil, que muita gente chama de golpe e que os militares não vêm com golpe. Mas há o famoso pé atrás. Isso pode ser, de alguma forma, um risco à democracia ou o senhor não vê perspectiva nenhuma disso? Zero chance de risco à democracia, zero. Eu sou dos que têm chance, o único que posso falar é o seguinte: chegando, eu vou nomear o meu time de ministros pelo critério técnico. Você pode ver, o próprio Centrão, o candidato deles, acertou com o Paulinho da Força a volta do imposto sindical. Para o outro lado, tem um acertão lá de indulto. Tá? E mais ainda, o Zé Disseu acabou de declarar que eles vão ganhar as eleições e, mais importante do que ganhar as eleições, vão assumir o poder no Brasil. O recado está dado. Tá? Você pode ver, o que eu tenho ouvido falar por aí, se o PT ganhar as eleições, os empresários vão rever os seus planos estratégicos e muitos vão deixar o Brasil. É uma realidade. Tem chance pelas pesquisas do PT virar o jogo e ganhar a eleição? Olha só na fraude, lamentavelmente, não temos como auditar as eleições. Não existe outra maneira a não ser a fraude. Dá tempo, se você puder fazer uma matéria comigo a semana que vem, dá tempo ainda. Eu posso ir às ruas, você vê como me tratam. Você vê imagens do aeroporto. Não tem como. E quando o PT, o Haddad, até o Lula ia para a rua, ele era vaiado, xingado, hostilizado, levou arreada lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, não existe essa história. E outra coisa, será que o Lula preso vai transferir a mesma quantidade de votos para o Haddad que transferiu o partido? Pois mas não foi surpreendente, porque de repente o Haddad não chegava a 2 dígitos nunca. Estava ali naquela perspectiva de pesquisa militar, num 2 e passava 8, não chegava mais do que isso. Bastou o Lula dizer que não era candidato e colocar o Haddad como candidato, a transferência de voto não foi além da sua expectativa e muito rapidamente. E o senhor acredita que para por aí ou a tendência é crescer? Eu, por exemplo, transfiro para os meus filhos 20% dos meus votos, não mais do que isso. E olha que eu sou bem quisto, bem relacionado junto ao eleitorado do Rio de Janeiro. É um absurdo o que está acontecendo. O que existe é, por parte de algumas pessoas, uma idolatria pelo Lula e não por quem for, porventura, indicado por ele. Isso vem acontecendo e, no meu entender... O seu adversário tem sido, em relação ao PT, mais o Lula ou mais o Haddad? O meu adversário? Como assim? É o Lula ou é o Haddad? Porque o Haddad não existia antes do Lula. Olha só, o Haddad é um poste do Lula. Está na cara, se o Haddad ganhar eleições, ele dá o indulto para o Lula. O Lula vai ser ministro, ou da Defesa, ou da Casa Civil. Tá? Isso vai acontecer. Agora, não é a polarização Jair Bolsonaro-PT. É Jair Bolsonaro democrata e o PT, que é o caminho da venezuelização. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vive elogiando o Maduro. Tá? Vivia elogiando o regime de Fidel Castro. Ok? Então, eu, às vezes fico embasbacado até, né? Como é que pode isso tudo estar acontecendo? Até grande parte da mídia não vê isso. Você vê, se você pega 2 documentos do PT, a análise da conjuntura e aquele outro documento da caderno de tese que teve em Salvador, 2015 e 2016. Eles são bem claros ali, o PT, controle social da mídia.
onde entra o documento onde erramos. Olha uma coisa gravíssima quando se fala de democracia. Onde erramos? Não promovemos oficiais generais pelo critério democrático. Outra coisa gravíssima, a senhora Dilma esteve em Quito em 2014. Acertou com a Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana, onde descobriram que o voto eletrônico é o caminho do poder, e mais ainda, criaram uma Real Academia de Defesa da América do Sul. Ou seja, você só sairia general aqui no Brasil se você frequentasse essa academia. Uma coisa que eu não entendo, você como político muito mais experiente do que eu, pode dizer isso para mim. Como é que a conta do governo da Dilma ficou só para o Temer? Se ela vai até o final do governo com o desgaste que havia, o senhor concorda que o desgaste do PT seria maior? Não, eu acho o seguinte, Datena, eu tenho uma visão um pouco diferente da tua. Se a Dilma não, eu estou perguntando, eu não estou... Se a Dilma continua, o aparelhamento das instituições seria mais grave ainda. Dificilmente nós retornaríamos a isso tudo. Agora, o senhor acha que havia risco de, uma coisa é certa. Golpe ou coisa parecida? Não, golpe não acredito nisso. Olha, o que eu vejo das instituições militares, né, Marinha, Aeronáutica, Exército, que eles não tomariam iniciativa. Então, se a primeira falta o PT viesse a cometer, daí poderia acontecer, sim, a participação das Forças Armadas, mas o PT errando em primeiro, e não nós. Entendi. Não nós. Até, afinal de contas, as Forças Armadas saíram para a adesão. Nós somos aí avalista da Constituição, não existe democracia sem forças armadas, não existe isso, não existe ditadura militar, todas as ditaduras são militares. Agora, o grande problema do PT realmente é a sede do poder. Tá? O que eu entendo do PT, além do aparelhamento das instituições? Tem duas páginas no livro do Pepe Mujica, o Lobo Solitário, né? Que ele fez um livro. Em duas páginas ele conta o episódio como a Venezuela entrou no Mercosul. E ali é bem claro que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana, assessorada pela ABIN, que é algo mais grave do que isso. Olha para onde nós estamos partindo. Partindo desse princípio, admitamos numa hipótese que o PT vença o senhor e faça o Haddad presidente da República. As instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles. Pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é ponto de vista fechado? Fechado. Mas isso não é antidemocrático? Não é, porque é um sistema eleitoral que não existe em lugar nenhum no mundo. Eu apresentei um antídoto para isso. A senhora Raquel Dodge questionou o argumento dela, Datena, que a impressão do voto comprometeria a segurança das eleições, pelo amor de Deus. E, inclusive, estava acertado que 5% das sessões teríamos a impressão do voto. Eu pedi uma audiência com o ministro Fux para tratar desse assunto com ele, pedi, ministro, eu quero fazer só um pedido, já que não dá para ser o 100%, questão orçamentária, tudo bem, mas que essas sessões sejam pulverizadas pelo Brasil. Ele me disse, essa decisão já foi tomada, não se preocupe. Estava tudo certo, com 5%, com o recurso pronto, para nós podermos auditar as eleições. No momento não tem como auditar. Datena, me permite aqui, deixa eu tomar frente, fazer o teu papel agora aqui. É melhor, porque se eu vou fazer o teu papel aqui. Datena, no lugar do Lula, você aceitaria passivamente ir para a cadeia se não tivesse um plano B no bolso? Bom, em primeiro lugar, eu não gostaria de estar no lugar do Lula. Eu não gostaria de estar no lugar do Lula. Nem estaria, logicamente, né? Não sei, mas eu não gostaria de estar no lugar dele. Eu não sei como responder a sua pergunta do método socrático, mesmo porque eu não me coloco na posição dele. Mas eu quero me justificar aqui na questão o método socrático é quando você pergunta para o cara o que o cara está perguntando para você, para ver se ele tem conhecimento do caso. Mas eu prefiro me abster. Eu posso usar o direito do silêncio nessa sua pergunta? Pode. No meu entender, eu te respondo. No meu entender, o plano B é a fraude eleitoral. Datena, no que nós confiamos aqui no Brasil, Datena? Com todo o respeito, não confiamos em nada no Brasil. Até em concurso da Mega Sena, nós desconfiamos que tem fraude. Por que o TSE, não estou desconfiando de ministros, até porque eles não têm a capacidade de hacker, né?
Eu estou desconfiando de alguns profissionais dentro do TSE. Entendi. Agora, se tem um cara preparado também para lidar com o Congresso, é o senhor. O senhor conhece muito bem o Congresso. Sim. Como é que vai ser a sua relação com o Congresso eleito presidente da República? Porque o Congresso, todo mundo sabe, é um toma lá da cá e daí por diante. Como é que o senhor pretende ser presidente da República e usar uma república que é muito mais parlamento do que república? Depende, você não pode governar sozinho, dificilmente você governa sozinho, mesmo porque aí seria ditadura. Mas qual é a sua relação, qual seria a sua relação com o Congresso Nacional eleito presidente da República? Há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência, eu fiz um plano como chegar com um partido pequeno, sem recursos, sem televisão, levando pancada da imprensa e como governar. Há 2 anos, peguei o deputado Onyx Lorenzoni e passou a ser meu coordenador político na Câmara. Fizemos 8 ou 9 reuniões, juntamos mais de 120 parlamentares e botamos na mesa nosso plano de governo. Individualmente, se comprometeram em colaborar conosco. O que acontece atualmente no parlamento? Os líderes partidários funcionam como líderes sindicais. Eles, olha, o pessoal, precisa de voto para aprovar aqui. Bem, então eu quero tais ministérios, quer diretoria de banco, quer estatais, vão para cima do governo. E o governo, quando não tem moral, cede. E nesse grande contato, nós fomos botando na mesa com esses parlamentares os problemas regionais e como resolvê-los com a caneta presidencial. Em parte com a ajuda do parlamento e em outra parte não, como por exemplo a própria energia elétrica de Roraima. Então isso tudo foi posto à mesa. A gente atende a bancada segurança. A gente atende aqui a bancada evangélica, do agronegócio, com uma bancada maravilhosa. O pessoal sempre critica, né? Se tirar o agronegócio da nossa economia, acaba o Brasil. Tá? A bancada que defende o turismo do Brasil. Então isso tudo está interligado. Você não tem como falar, vou resolver a economia. Você não vai resolver a economia, você não vai resolver. Sem segurança, por exemplo, não tem economia no Brasil. Isso. Chegamos na segurança. É ponto da marca do seu governo. Qual é a grande marca do seu governo? Se não for a segurança, depois eu pergunto sobre a segurança. Qual é a relação que o presidente da República, com o senhor, no caso, se eleito, teria com as polícias, teria com essas necessidades de GLO, intervenção militar, ou se faria tudo para aparelhar o que nós já temos, o estamento de segurança, não é? Das polícias que aí estão, algumas depauperadas, sem condição de combater o crime organizado, que se organiza cada vez mais. O crime organizado está cada vez mais enraigado, inclusive na política brasileira, interferindo em eleição e daí por diante. É possível você recuperar a polícia de uma forma rápida? Se contesta muito a intervenção no Rio de Janeiro pelo pouco tempo que teve de ação a intervenção militar do Rio de Janeiro. Como é que se resolve o problema da segurança pública no Brasil? Resolve não, porque se alguém soubesse resolver, já seria eleito por aclamação. Como é que você dá ao cidadão pelo menos o direito de ir e vir com um pouco mais de segurança que nós temos, está insustentável? Olha, o que o policial civil e militar precisam, eu chamo de retaguarda jurídica. Hoje, se o policial atira, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se ele não atira, dificilmente não vai para o cemitério. E ele é muito cobrado em cima disso. Então, cada vez mais ele se afasta da tua função. Precisamos, então, do excludente de ilicitude. O que é isso? O policial em operação, ele responde, mas não tem punição. Eu tenho 2 projetos. Eu tenho um projeto em Brasília que traduz tudo isso e se aplica a nós, que atualmente eu sou um civil, entre aspas. Em legítima defesa da vida própria do terceiro, do patrimônio próprio do terceiro, se você agir e abater o inimigo, você responde, mas não tem punição. Hoje em dia, Datena, se tem um carro 3, 4, 10 metros à frente, se está havendo um assalto, mesmo se tem um policial aqui atrás, dificilmente ele intervém. Eu ando armado, confesso que teria dificuldade para intervir também, porque se intervir, você não vai fugir de uma cadeia. Agora, o bandido sabe disso, então ele assalta com uma tranquilidade tremenda. E é uma profissão que está em alta. Desde o Estatuto do Desarmamento, a violência cresceu no Brasil. Hoje você não tem paz nem dentro de casa. Eu quero dar a posse de arma de fogo para o cidadão de bem.
O porte, obviamente, com algum critério. Se um bandido souber, olha, se eu assaltar aqui, um cara vai meter um tiro na minhas orelhas, ele vai pensar 2 vezes em cometer um crime. Não tem outro caminho. O Brasil está caminhando o que era uma Medellín há pouco tempo atrás, nós estamos partindo para o caos. O assalto de fuzil, não tem cabimento isso. Imagina lá fora, como é que chega lá fora. No Rio de Janeiro, você vê no interior do Ceará, já foi visto em Quixadá, tem no Brasil todo. Não, e vê assalto de fuzil, assalto de rua, assalto de residência com uma força desproporcional. Você pode ver, agora esse crime agora de um chefe de cozinha ali do Clube Militar da Lagoa, Rio de Janeiro. Eu conheci o cara. O cara apontou um arma para o filho de 10 anos, ele entrou na frente e levou um tiro na cara, morreu. Quer dizer, esse pessoal tem que ser tratado como? Com paz e amor? Com políticas ressocializantes? Não, eles têm que conhecer o seguinte, se eu fizer besteira aqui, vai ter a pancada do lado de lá. Não dá para fazer com paz e amor esse tipo de política. Mas se não houver apoio de uma lei pesada e dura, nem a polícia não consegue agir. É o que eu digo, operação de Forças Armadas na rua. Eu só boto o exército na rua se for presidente, se tiver uma retaguarda jurídica. E vou jogar pressão para dentro do parlamento brasileiro. Ou então alguém de lá nos diga como resolver o problema sem atirar. E sobre leis comuns como progressão de pena, que não havia para crime hediondo, começou a acontecer, a falta de necessidade de exame criminológico para verdadeiros psicopatas que são jogados na rua em saída temporária, chefes de crime organizado. O que o senhor pensa sobre isso? Olha só, saidões. Geralmente, quem está no saidão, quem fica lá dentro paga a missão por causa do saidão. Se ele não cumprir uma missão, ele se voltar, ele pode ser morto. Então, para não ser morto, ele fica na rua cometendo o crime. Foi punido, tem que cumprir a pena e ponto final. Eu tenho um projeto também em Brasília, vou lutar para ser aprovado, baseado na legislação de alguns estados americanos. Lei dos 3 crimes. O cara furtou um relógio, uma bicicleta e um celular. Lá começa com 25 anos de cadeia sem progressão. A minha proposta é modesta, passa para 10. É inadmissível, você pega um bandidão aí, daí vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia. Passou a terceira, vai cumprir 10 anos sem progressão, ele não vai fazer mais besteira. E nos estados que existe a lei dos 3 crimes, nenhum político ousa falar em revogar essa lei. Essa semana, claramente foi colocado na imprensa que o crime organizado está se enraizando na política. Sim. Isso é uma coisa extremamente grave e uma ameaça grave à democracia. Citou-se o caso do prefeito do Imbu, que temos aqui em São Paulo, que foi envolvido com o PCC, e não sei se é ainda ou não, mas está lá eleito prefeito e exercendo o cargo. E outros casos. Até que ponto isso também ameaça o processo democrático brasileiro? Não há dúvida que ameaça. Olha só, o caso do elemento que me esfaqueou. Já foi levantado que no dia que a Câmara ia votar o fim do auto de resistência, que seria o fim da polícia militar. O policial civil militar não poderia falar mais em auto resistência. Matou, não interessa quem ele matou, bandido matou, vai para a cadeia. Esse cara que me furou estava em Brasília fazendo lobby. Isso já está levantado. É que a coisa é tão complicada que quando você é um sujeito polêmico, você não sabe de onde vem a bala ou de onde vem a faca. Circulou a perspectiva de que o crime organizado poderia ter organizado também esse ataque contra o senhor. O senhor não vê dessa forma? É possível, tudo é possível. Então já não seria um atentado político, seria um atentado por parte do crime organizado. A partir do momento que o crime organizado está enraizado na política, de uma maneira indireta, as coisas se interligam. Eu não quero fabricar um responsável pelo ato. Claro, quer só que seja apurado. Apurado aí. Qual vai ser a grande marca do seu governo? O que o senhor pretende no seu governo ser eleito? Governar pelo exemplo. Não dá para fazer o que os presidentes fazem. Dilma, por exemplo, vai para a Europa, pós em Portugal, uma diária de hotel R$30 mil. Não dá. Aí complica a situação. É governar pelo exemplo. Me diga uma coisa, o senhor falou muito sobre o Centrão e o PSDB, principalmente. Num segundo turno, não seria importante o apoio do PSDB e do Centrão? O senhor acha que independe de apoio do PSDB? De partido como partido, não quero conversa. Com parlamentares, eles têm conversado comigo. Olha, individualmente, esses 120 parlamentares, 40% são do Centrão.
Você pega Santinho na rua, do pessoal do Centrão. Não tem a cara do Alckmin lá, ou está em branco. E alguns têm até a minha cara. Tá ok? Então, e o parlamentar em Brasília, tem muito deputado honesto lá, tem sim. Eu tenho conversado com eles. Queremos conversar com o Sérgio Moro um dia, em Brasília, em São Paulo, em Fortaleza, mas em Curitiba não. E eles concordam com isso. Tem deputado lá que está preocupado com essa bagunça que está acontecendo. Eu sou um dos poucos deputados que posso chegar em qualquer lugar e dizer que sou deputado. Tem gente, se chegar na Central do Brasil e falar que é deputado, pode ser linchado. Eles querem resgatar isso aí, eles querem sair do jugo das lideranças sindicais partidárias que existem em Brasília. Dos adversários que o senhor tem aí na corrida presidencial, quem é que o senhor mais respeita? Pô, nós temos aí, olha, quase todos foram para a baixaria para cima de mim. Ok? Eu não confesso... Não é uma coisa meio natural na política atacar o líder? É natural, mas ataque com argumentos, não com mentiras, com meias verdades. O senhor acha que passou dos limites? Passou. O Alckmin, no meu entender, é o padrão de fazer política do PT. E o que é mais grave, ele é um cara que tem um curso superior, é diferente. Tá? E o que ele fez comigo na televisão fez com que até muita gente abandonasse a campanha dele. Bom, o senhor já falou várias vezes sobre pesquisa. Já quase encerrando a entrevista, o que o senhor acha das pesquisas que apontam para um segundo turno, a maioria dos candidatos que passaria com o senhor venceria o senhor? Hoje o cenário é muito incerto, mas o senhor acredita nessas pesquisas? Acha que isso não é verdade, que pode reverter essa tendência ou não? Não acredito em pesquisas, né? Até porque eu falava, o que eu vejo nas ruas, como me tratam em aeroportos, como tratam os outros, não pode estar acontecendo. Eu não vejo eleitor de Marina, por exemplo. Não vejo eleitor dos demais candidatos em lugar nenhum. E não é eu. É quem está comigo. Não vê. Então, eles vão votar em quem? Até digo ao meu pessoal, lançaram uma hashtag, ele não. Tudo bem, democracia. Agora, vocês vão votar em quem? Ele não votar em quem? Umas artistas agora estão achando que vão manipular as mulheres brasileiras, decentes, honestas, conservadores, mães, chefe de família. Não vai tutelar esse pessoal, não vai ser tutelado. O senhor nunca pensou em trazer essas pessoas que estão contra o senhor para o seu lado ou não? Sempre estive aberto ao diálogo, mas parece que fizeram uma lavagem cerebral em cima dessas pessoas. Os grandes artistas têm seus problemas, né? Tem a tal da Lei Rouanet, que vive em grande parte disso daí. A Lei Rouanet é para o artista que está começando a carreira, para o sertanejo, é aquele regional, nós temos que valorizar a cultura sim, mas não dar esses montantes milionários para essas pessoas. Então essas pessoas que foram cooptadas pelo PT no passado estão desesperadas agora. A gente sempre tem uma visão sobre o que a gente é. E a gente sempre ouve muita coisa que não quer. Eu, por exemplo, se eu fosse me preocupar só com crítica, eu não saía de casa. Agora, o que é o Bolsonaro mesmo de verdade? Quem é o Bolsonaro de verdade? Se tiver um tempo para dizer, olha, ou eu sou esse cara ou eu queria ser esse cara. Quem que você é de verdade? O que tem de mentira e de verdade no que dizem sobre o senhor? Eu sou um cristão, um homem de família e patriota. Estou fazendo isso não é por mim. Eu estou fazendo pelo meu país, pela minha pátria, pela minha filha Laura, de 7 anos de idade. Sou uma pessoa normal. Aqui mesmo no hospital, teve enfermeiras, médicas, conversaram comigo, foram 20 e poucos dias aqui dentro. Alguns falaram que tinham uma visão diferente de mim, passaram a ter outra depois desse contato. Então eu sou rotulado, eu sou um alvo, né? O inimigo a ser abatido por parte de Deus. Nós, da Atena, vamos quebrar o sistema, da Atena. Isso é ponto pacífico. Vamos ter um ministério de qualidade, pessoas realmente competentes para que possa, dentro daquela área, dar uma satisfação à sociedade. Vamos ter um ministro de Ciência e Tecnologia, talvez o coronel Marcos Pontes, nosso astronauta, que sabe o que é pesquisa, que é inovação. É um homem que realmente vive e respira isso. E não vamos ter lá um ministro indicado por um partido para ter 20 votos à minha disposição dentro do parlamento.
O que vai mudar no Brasil, de fato, se o senhor for eleito? Eu tenho muita esperança que a grande maioria do povo brasileiro é honesta, é trabalhadora, são conservadores. E com o povo nós vamos fazer, sim, um grande governo e tenho certeza que essa será a vontade de Deus. De verdade, eu espero a sua recuperação de uma maneira humanitária e de uma maneira igualitária em termos de democracia. Ninguém merece levar tiro, nem facada, nem coisa parecida, porque isso desequilibra realmente uma corrida tão importante como a corrida pela democracia do Brasil. Esperemos que o segundo turno seja menos acirrado em termos de violência e que nós tenhamos, com certeza, a manutenção pelas instituições de um país democrático cujo único caminho para encontrar a sua saída, de fato, é a democracia. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, pensando da mesma maneira, mas não haverá segundo turno. Faltou uma coisinha só. Você não me disse qual é a surpresa do Nordeste. Positiva. Nós vamos surpreender positivamente o percentual de votos no Nordeste.